Eu falo 17 idiomas, disse a faxineira orgulhosa. O milionário arrogante riu, e o que aconteceu depois deixou todos sem palavras. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Olhem só o que contrataram para limpar o meu escritório. A voz de Augusto Venceslau Montenegro, alta e cheia de sarcasmo, cortou o silêncio da sala de reuniões. Uma suburbana grávida que provavelmente nem sabe escrever o próprio nome. As palavras cruéis ficaram suspensas no ar do 47º andar, um ambiente de luxo e poder. Todos os olhares se voltaram para a porta, onde Esperança Benedita dos Santos estava parada, com as mãos segurando firmemente o cabo de seu carrinho de limpeza. Aos 28 anos, a barriga de 7 meses era a primeira coisa que se notava nela. Um volume de vida e promessa sob o uniforme simples. Ela apenas queria pegar o lixo e sair, invisível como sempre tentava ser. Mas hoje, a invisibilidade não lhe foi permitida. Risos baixos e constrangidos se espalharam entre os executivos sentados ao redor da imensa mesa de mogno. Eram homens que controlavam milhões, mas que naquele momento não passavam de espectadores covardes. Ninguém ousou encontrar o olhar de Esperança. Em vez disso, olhavam seus sapatos caros ou os gráficos irrelevantes projetados na parede. Augusto se recostou em sua cadeira de couro, que custava mais do que Esperança ganharia em um ano. Um sorriso satisfeito brincava em seus lábios enquanto ele apreciava o desconforto que havia criado. Para ele, aquilo era um espetáculo. Eu pergunto a vocês, continuou, o tom de voz ainda mais alto, garantindo que ela ouvisse cada sílaba. Essa é a qualidade dos profissionais que vocês trazem para a minha empresa? Alguém se deu ao trabalho de olhar o histórico dessa mulher? Ele fez uma pausa, varrendo a sala com seu olhar frio e calculista. Daquela altura, São Paulo se estendia como um mapa aos seus pés, uma cidade que ele acreditava ter conquistado. E cada pessoa nela era apenas uma peça em seu tabuleiro. Aposto que nem o ensino fundamental terminou. Quanto pagamos por isso? Seja lá o que for, é demais. Esperança sentiu o rosto esquentar, uma queimação de pura humilhação. Cada palavra a feria profundamente. Ela levou uma das mãos até a barriga, num gesto instintivo de proteção. Era como se, de alguma forma, pudesse proteger seu filho da maldade daquele homem, do mundo cruel que o esperava. A vida já havia sido dura com ela. A família a expulsou de casa quando soube da gravidez. O pai da criança, que um dia prometeu amor, desapareceu sem deixar vestígios. Agora, ela estava completamente sozinha, morando num pequeno e simples apartamento em Cidade Tiradentes, um bairro a quilômetros de distância daquele luxo ofensivo. Aquele emprego, por mais humilhante que fosse naquele momento, era tudo o que ela tinha. Era o dinheiro da faxina que pagava seu aluguel e comprava a comida que alimentava a ela e ao bebê. Todas as noites, antes de dormir, ela fazia a mesma prece silenciosa. Senhor, por favor, me dê forças para suportar mais um dia. Normalmente ela teria baixado a cabeça, pedido desculpas por existir e desaparecido pelo corredor. Teria chorado no banheiro, secado as lágrimas e voltado ao trabalho, engolindo o orgulho junto com a dor. Mas, naquele exato instante, enquanto o milionário a observava esperando por uma reação de submissão, algo diferente aconteceu dentro dela. Talvez fosse o amor feroz por aquela vida que carregava, um instinto de leoa que ela não sabia que possuía. Ou talvez fosse simplesmente o limite, o esgotamento de tanto ser diminuída. Ela respirou fundo, o ar parecendo pesado e difícil de entrar nos pulmões. Lentamente, muito lentamente, ela ergueu o queixo. Seus olhos, que até então estudavam as imperfeições do chão de mármore, subiram e se fixaram diretamente nos de Augusto Montenegro. Eram olhos castanhos, cansados da vida,
mas que naquele momento brilhavam com uma calma desconcertante. Não havia ódio nem medo. Havia apenas uma dignidade silenciosa que ele não esperava encontrar. O silêncio na sala de reuniões era total. Augusto Montenegro continuou encarando Esperança, esperando que ela baixasse a cabeça, que desviasse o olhar, que mostrasse algum sinal de fraqueza. Mas ela não o fez. Seus olhos permaneceram fixos nos dele, não com raiva, mas com uma calma que ele não conseguia compreender. Para um homem que construiu um império baseado na intimidação, a falta de medo dela era profundamente irritante. Esperança sentia o coração bater mais rápido no peito. O medo era real, uma sensação gelada que percorria seu corpo. Ela via os outros homens na sala, todos desviando o olhar, e se sentia completamente sozinha. Mas então, uma mão sua tocou a própria barriga, e a lembrança da vida que carregava lhe deu uma força que ela não sabia que tinha. Era por seu filho que ela estava ali. Era por ele que ela não podia desmoronar. Aquele simples pensamento foi o suficiente para manter sua coluna reta e seu olhar firme. Augusto ergueu levemente a sobrancelha, sua irritação crescendo a cada segundo que passava. A situação não estava acontecendo como ele planejara. Ele a havia atacado com as palavras mais cruéis que pôde pensar. E a reação dela não foi de choro ou submissão, mas de uma tranquilidade desafiadora. Ele olhou de relance para seus executivos. Eles estavam imóveis, observando a cena com uma curiosidade que beirava o espanto. Ninguém nunca havia respondido a Augusto com silêncio. Foi Esperança quem finalmente quebrou a quietude. Ela respirou fundo e sua voz soou clara e firme, sem qualquer tremor. "O senhor já terminou de falar?" perguntou ela. A pergunta simples pegou a todos de surpresa. Augusto ficou sem reação por um instante. Antes que ele pudesse formular uma resposta, ela emendou, seu tom de voz ainda perfeitamente educado. "Se sim, eu gostaria de começar o meu trabalho, por favor." As palavras dela, especialmente o "por favor", tiveram um efeito inesperado. Não era o que ninguém ali esperava ouvir. Não havia súplica, apenas uma praticidade firme. A educação na voz dela era tão direta que desarmou completamente a agressividade dele. Augusto abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele, o homem de respostas rápidas e insultos cortantes, estava sem palavras. Olhou novamente para seus funcionários, que o encaravam com expressões de choque. A vergonha de ter seu poder questionado publicamente começou a queimar dentro dele. Ele se sentia um idiota e odiou aquela sensação mais do que tudo. A calma dela o enfurecia. Enquanto ele lutava para encontrar uma resposta, Esperança tomou uma decisão. O silêncio dele era a única permissão de que ela precisava. Com movimentos lentos e controlados, ela finalmente desviou o olhar, quebrou a conexão entre eles e se virou para seu carrinho. Empurrou-o suavemente até o cesto de lixo que ficava ao lado da grande mesa de Augusto. Ela se abaixou, retirou o saco cheio e deu um nó na boca, tudo com uma eficiência silenciosa. Cada gesto simples que ela fazia parecia amplificado no silêncio da sala. O ruído do plástico, o leve clique da tampa do lixo ao ser aberta para colocar um novo saco. Ela agia como se estivesse sozinha, como se a reunião de homens poderosos não existisse. Essa indiferença era o maior insulto que Augusto poderia receber. Ele a observava, e a confusão inicial se transformava em uma raiva fria. A humilhação que ele planejou havia falhado completamente. Pior, a situação havia se invertido. A calma e a dignidade dela o fizeram parecer um agressor pequeno e cruel. Ele precisava de outra coisa. Precisava de uma maneira de provar a todos, e principalmente a si mesmo, que ele ainda estava no controle, que ela era insignificante. Seu olhar percorreu o escritório, procurando desesperadamente por algo que ele pudesse usar como forma de envergonhar aquela mulher insolente. E então ele viu. Em uma mesa de canto perto da janela estava o antigo pergaminho.
Um artefato misterioso que valia uma fortuna, mas que nenhum especialista que ele contratou jamais conseguiu decifrar. Uma ideia perversa, muito mais elaborada que um simples insulto, começou a se formar em sua mente. Ele a faria parecer não apenas pobre, mas ignorante de uma forma que ela jamais poderia contestar. Um pequeno sorriso voltou ao seu rosto. A brincadeira ainda não tinha acabado. Esperança terminou de colocar o saco de lixo novo no cesto. Seu trabalho naquela sala estava quase no fim. Ela só precisava limpar uma pequena mancha no chão e depois poderia ir embora, deixando para trás aquele ambiente pesado e o homem que a havia humilhado. Ela se virou para pegar um pano em seu carrinho, o corpo já se preparando para a sensação de alívio que seria sair daquela porta. "Espere!" A voz de Augusto soou, mais controlada agora, mas ainda com uma borda afiada de autoridade. Esperança parou de costas para ele. Fechou os olhos por um breve momento. Mais uma vez, ela se preparou para o que viria. O que mais ele poderia querer dela? Augusto se levantou de sua cadeira. O som de seus sapatos caros no mármore era o único ruído na sala. Ele não caminhou na direção dela, mas em direção a uma mesa de vidro no canto do escritório. Os executivos o seguiram com o olhar, curiosos sobre o que ele faria a seguir. Com um cuidado exagerado, ele pegou um cilindro de madeira e retirou de dentro dele um pedaço de pergaminho antigo, amarelado pelo tempo. "Senhores, como sabem, este é um dos meus bens mais curiosos", disse ele, falando para sua plateia de funcionários. Mas sua atenção já estava se voltando para a Esperança. "Um documento com mais de 2000 anos. Paguei uma fortuna por ele em um leilão. Contratei os melhores historiadores, os linguistas mais renomados do país. Ninguém conseguiu decifrá-lo completamente." Ele segurava o pergaminho com as duas mãos como um troféu. Então ele se virou lentamente e fixou o olhar em Esperança. O sorriso em seu rosto era maldoso, cheio da certeza de quem está prestes a vencer um jogo. "É um texto muito complexo", disse ele, a voz baixa e cheia de zombaria. "Escrito em várias línguas que não são mais faladas hoje em dia." Ele deu alguns passos na direção dela, parando a uma distância segura, como se temesse que ela pudesse contaminar o objeto precioso. "Claro", ele continuou, erguendo o queixo, "uma pessoa como você provavelmente nem sabe ler direito o português, quanto mais algo assim. Mas já que demonstrou tanta confiança, achei que talvez quisesse tentar." A humilhação agora era diferente. Era mais calculada, mais intelectual. Ele não estava apenas a chamando de pobre, estava tentando provar que ela era fundamentalmente ignorante, incapaz de compreender qualquer coisa de valor. Os executivos perceberam a crueldade do ato e alguns sorriram, mais à vontade agora que o chefe parecia estar de volta ao controle. Esperança olhou para o objeto nas mãos dele. Sua primeira reação foi o cansaço. Ela só queria que aquilo acabasse. Mas então, algo mais aconteceu. Seus olhos focaram nos símbolos desenhados no pergaminho. Eram estranhos, diferentes de tudo o que se via normalmente, mas para ela havia uma familiaridade neles. Uma pequena faísca de interesse profissional, algo que ela não sentia há muito tempo, se acendeu dentro dela. Ela deu um passo à frente, um movimento quase inconsciente, impulsionado por uma curiosidade que era mais forte que seu medo ou seu orgulho. Seus olhos examinaram a caligrafia antiga, as linhas de texto que deixaram especialistas confusos. Augusto notou o interesse genuíno no rosto dela e achou a cena ainda mais divertida. A ignorante estava realmente curiosa. Esperança ergueu o olhar do pergaminho para o rosto dele. Sua voz saiu calma, sem um pingo da ironia que ele usara. "Com licença, Sr. Montenegro." Ela fez uma pequena pausa. "Posso dar uma olhada?" Um riso baixo escapou dos lábios de Augusto. A audácia dela era inacreditável. "Dar uma olhada?" Ele repetiu, como se fosse a coisa mais absurda que já tinha ouvido.
Ele olhou para seus executivos compartilhando a piada. A faxineira quer dar uma olhada, mas ele viu uma oportunidade de tornar a humilhação ainda maior. Claro, disse ele, o sarcasmo evidente em cada sílaba. Por favor, aproxime-se. Ele caminhou até a grande mesa de reuniões e, com um gesto teatral, desenrolou o frágil pergaminho sobre a superfície de mogno polido. Os símbolos antigos ficaram totalmente expostos sob as luzes fortes do escritório. Venha, chamou ele. Nos ilumine com a sua sabedoria. Os risos contidos dos executivos acompanharam o convite. O palco estava montado. Esperança sentiu todos os olhares sobre ela, enquanto caminhava lentamente em direção à mesa, em direção ao desafio que poderia destruí-la ou mudar tudo para sempre. Esperança caminhou os poucos passos que a separavam da grande mesa de mogno. Cada passo era pesado, acompanhado pelos olhares de zombaria de todos os homens na sala. Ela sentia o desprezo deles, a certeza de que estavam prestes a assistir ao seu último e definitivo ato de humilhação. Augusto Montenegro a observava com um sorriso vitorioso, o mesmo sorriso que ele provavelmente dava ao fechar um negócio de milhões ou ao destruir um concorrente. Para ele, ela era apenas mais uma vitória fácil. Ela parou diante da mesa. O pergaminho estava ali, aberto, suas linhas de escrita antiga parecendo uma decoração exótica sobre a madeira escura e polida. Por um instante, o mundo ao redor dela desapareceu. Não havia mais executivos rindo, nem um chefe cruel. Havia apenas o texto. Ela se inclinou um pouco, seus olhos percorrendo os símbolos com uma intensidade que calou a sala. Uma de suas mãos estava sobre a barriga, enquanto a outra estava a centímetros do documento. Augusto cruzou os braços, pronto para o espetáculo. Então, provocou ele, descobriu algum segredo ou só está admirando os desenhos? Esperança não respondeu a ele. Ela fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e então começou a falar. Sua voz soou, baixa, mas perfeitamente audível, em um idioma que nenhum deles jamais tinha ouvido. As palavras eram curtas, ásperas, com uma cadência antiga e solene. Era hebraico antigo. O sorriso de Augusto vacilou. Não era o balbucio sem sentido que ele esperava. Era uma língua. Sem fazer qualquer pausa, a voz dela mudou. A sonoridade se tornou mais fluida, mais musical. Ela agora falava em grego clássico. O executivo sentado mais perto de Augusto, um homem que se orgulhava de sua educação, arregalou os olhos em puro choque. Ele reconheceu a estrutura da língua dos filósofos, mesmo sem entender as palavras. E ela continuou. Sua voz se transformou novamente, ganhando a firmeza e a clareza do latim. Depois, sem esforço, ela passou para os sons complexos e abertos do sânscrito e, em seguida, para a melodia do árabe. Os risos haviam morrido completamente. O único som na sala era a voz daquela mulher, movendo-se através dos séculos, de uma civilização a outra, com uma naturalidade que era simplesmente impossível. Augusto descruzou os braços. Seu corpo ficou tenso. Ele olhou para seus funcionários, que o encaravam com expressões de espanto absoluto. Como aquilo podia estar acontecendo? Esperança não parou. Sua voz viajou pelo mundo. Ela falou em mandarim com seus tons precisos, em russo com sua força vibrante, em alemão com sua pronúncia marcante. Seguiu com o francês, o italiano, o inglês com sotaque clássico, o japonês, o hindi, o coreano, o sueco e o holandês. 17 idiomas no total. 17 mundos diferentes saindo da boca da mulher que, minutos antes, ele havia chamado de ignorante. Finalmente, sua voz se acalmou, mudando para um português claro e impecável. Ela ergueu o olhar do pergaminho e mirou diretamente nos olhos de Augusto, que agora estavam cheios de uma confusão aterrorizada. E então ela deu a tradução final, a mensagem central de todo o texto. A sabedoria não habita em palácios de mármore, mas em corações humildes.
disse ela, a voz firme e cheia de significado. O verdadeiro poder está em elevar os caídos, não em pisá-los. Aquele que humilha o próximo revela apenas sua própria pobreza de espírito. As palavras caíram no silêncio absoluto da sala. Cada frase era um espelho, refletindo a crueldade de Augusto de volta para ele. Ele sentiu as pernas fraquejarem, de verdade. Precisou dar um passo para trás e se apoiar na borda da mesa para não cair. Sua mente não conseguia processar. Era como se a realidade tivesse se quebrado em 1000 pedaços. Quem era aquela mulher? Como ela podia fazer aquilo? O cérebro dele gritava que era impossível, uma farsa, um truque, mas seus ouvidos não mentiam. Ele tinha ouvido. Todos eles tinham. Os executivos estavam paralisados como estátuas. Ninguém se movia, ninguém piscava. O choque era tão grande que parecia ter roubado o ar do 47º andar. Augusto, pálido, com o rosto coberto por um suor frio, levantou uma mão trêmula na direção dela. Sua voz saiu falhada, um sussurro assustado. Quem é você? Ele gaguejou, incapaz de formar uma frase completa. Como você pode... Isso é impossível. Ele olhou ao redor para os rostos assustados de seus homens, buscando uma explicação que não existia. Então, seu olhar voltou para ela, a fonte daquele milagre incompreensível, e a pergunta saiu como um grito de desespero. Quem diabos é essa mulher? A pergunta desesperada de Augusto Montenegro ficou suspensa no ar climatizado do escritório. Quem diabos é essa mulher? Não era mais uma pergunta de desprezo, mas de puro e absoluto pânico. Ele a olhava como se ela fosse uma aparição, algo que sua mente lógica e arrogante não conseguia de forma alguma explicar. Seus executivos permaneciam em silêncio, o choque estampado no rosto de cada um. A zombaria de antes havia se transformado em um medo respeitoso. Esperança permaneceu calma, no centro de toda aquela confusão. Sua mão ainda protegia a barriga, um gesto que era sua âncora em meio à tempestade que ela mesma havia criado. Ela olhou para o rosto pálido de Augusto, para seus olhos arregalados, e viu um homem completamente perdido. Augusto deu mais um passo à frente, quase tropeçando nos próprios pés. A agressividade havia desaparecido de sua voz, substituída por um tom baixo, quase suplicante. Por favor, ele repetiu, a palavra soando estranha em sua boca. Me explique quem você é. Eu não entendo nada. Esperança respirou fundo. Contar sua história era abrir feridas antigas, mas ela sentiu que precisava. Não por ele, mas por si mesma, para dar voz à mulher que ela foi forçada a esconder debaixo de um uniforme de limpeza. Meu nome é Esperança Benedita dos Santos, Senhor Montenegro. Ela começou, a voz firme, mas com um tom de cansaço. Cada palavra era dita de forma clara e deliberada. Eu estava no 7º período do curso de letras na Universidade de São Paulo. A informação atingiu Augusto de uma forma visível. Ele recuou um pouco, como se tivesse sido fisicamente empurrado. USP. A melhor universidade do país. Ele tentou conectar essa informação com a mulher à sua frente, a suburbana que ele havia humilhado, e seu cérebro simplesmente não conseguiu. Esperança continuou, sua voz agora carregada com o peso de memórias dolorosas. Minha especialização era em linguística histórica e idiomas antigos. Eu passava meus dias estudando textos como esse. Ela fez um leve gesto em direção ao pergaminho sobre a mesa. Era a minha paixão. Era a minha vida. Ela fez uma pausa e seu olhar se suavizou por um momento, perdido em uma lembrança de um tempo mais feliz. Então, a realidade voltou ao seu rosto. Quando eu descobri esta gravidez, sua voz falhou por uma fração de segundo e ela apertou a mão sobre o ventre. Minha vida mudou completamente. Minha família me rejeitou. Disseram que eu era uma vergonha, que eu tinha estragado o futuro brilhante que eles planejaram para mim. Fui expulsa de casa no mesmo dia.
E Augusto sentiu uma pontada de algo que ele raramente experimentava: vergonha. As palavras dele, ditas com tanta leviandade, agora pareciam ter um peso insuportável. O pai da criança, Esperança continuou, o olhar fixo em um ponto distante, desapareceu assim que soube. Nunca mais atendeu minhas ligações. De um dia para o outro, eu me vi grávida, sem família, sem dinheiro e sem nenhum tipo de apoio emocional. A história dela se desenrolava na sala silenciosa, cada fato construindo um retrato de uma tragédia pessoal imensa. Os executivos olhavam para o chão, para as próprias mãos, para qualquer lugar, incapazes de encarar a mulher que, uma hora antes, era o alvo de suas risadas. Eu não tive escolha, concluiu Esperança, sua voz finalmente encontrando os olhos de Augusto outra vez. Precisei trancar o curso. Precisei encontrar uma forma de sobreviver, de garantir um teto para mim e para o meu bebê. Este trabalho de faxina é o que me permite pagar o aluguel do meu pequeno apartamento em Cidade Tiradentes. É o que coloca comida na minha mesa. Um silêncio pesado se instalou na sala. A revelação estava completa. Não havia mais mistério, apenas a verdade dura e cruel. Augusto desmoronou por dentro. Ele repassou mentalmente cada insulto que havia lançado contra ela. Nem sabe escrever o próprio nome. Ela era uma especialista em 17 idiomas. Não terminou o ensino fundamental. Ela estava há 1 ano de se formar na USP, suburbana grávida. Ela era uma mulher brilhante, abandonada por todos, lutando sozinha para dar uma vida digna ao seu filho. A dimensão de sua própria monstruosidade o atingiu. Ele não havia apenas sido arrogante, ele havia sido brutal. Ele pegou a pessoa mais forte e ao mesmo tempo mais frágil daquela sala e tentou destruí-la por puro capricho. A sua riqueza, o seu poder, o seu prédio imponente, tudo pareceu pequeno e feio diante da história de vida daquela mulher. Ele não era um rei em seu castelo. Era apenas um homem pobre de espírito, exatamente como o pergaminho havia descrito. Augusto Montenegro a encarava, mas sua expressão de choque havia se transformado em algo diferente, algo que ele nunca tinha mostrado antes. Uma dor visível. Cada palavra dela havia exposto a feiura de suas próprias ações, e ele não tinha como se esconder daquela verdade. Ele se sentia nu, despojado de toda a sua arrogância, e o que sobrou foi apenas um homem velho e cruel. Seus executivos continuavam paralisados, olhando de Augusto para a Esperança, sem saber como agir ou o que dizer. A atmosfera era irrespirável. Augusto finalmente se moveu. Ele ergueu uma mão, sem olhar para seus funcionários, e sua voz saiu rouca, quase irreconhecível. Saiam, ele ordenou, o tom baixo, mas firme. Todos vocês, saiam agora. Não houve hesitação. Os homens se levantaram em um movimento rápido e desajeitado, pegando suas pastas e saindo da sala em silêncio, quase correndo. Nenhum deles se atreveu a olhar para a Esperança ao passar. A porta se fechou com um clique suave, deixando os dois sozinhos no imenso escritório, com a cidade de São Paulo como testemunha silenciosa do lado de fora da janela. Agora, sem sua plateia, Augusto parecia ainda menor. Ele caminhou até a janela, de costas para ela, e olhou para a cidade lá embaixo. Por quanto tempo ele olhou para todas aquelas pessoas como se fossem insetos, irrelevantes para sua vida? Ele pensava em quantas outras esperanças existiam lá, quantas histórias de talento desperdiçado e de vidas difíceis ele ignorava todos os dias. Ele se virou para encará-la. Seus olhos estavam vermelhos. Ele deu um passo em sua direção, depois outro, parando a uma distância respeitosa. Ele, que nunca hesitou em invadir o espaço de ninguém, agora parecia ter medo de chegar perto demais. Senhora Esperança, ele começou, a voz trêmula. Ele engoliu em seco, a dificuldade de pronunciar as próximas palavras evidente em seu rosto. Ele parou, incapaz de continuar.
A palavra desculpa parecia presa em sua garganta, um corpo estranho que ele nunca havia usado. Esperança apenas observava, o coração batendo forte. Ela não sabia o que esperar. Raiva, uma demissão, uma tentativa de suborno para que ela ficasse quieta. Augusto respirou fundo, como um homem prestes a pular de um penhasco. Ele olhou diretamente nos olhos dela e a vergonha que sentia era clara e devastadora. Eu peço perdão, disse ele, as palavras saindo num sopro, pelo que eu disse, pelo que eu fiz, pelo jeito que eu a tratei. Não há justificativa, não há desculpa. Eu estava errado, totalmente errado. A sinceridade em sua voz era inconfundível. Esperança ficou surpresa. Aquele pedido de perdão, vindo daquele homem, era algo que ela nunca poderia ter imaginado. Ele continuou, a voz ainda embargada. O que o pergaminho disse, pobreza de espírito, era sobre mim. Eu sou o pobre aqui. Ele olhou para as próprias mãos, como se não as reconhecesse. Eu não sei como consertar o que eu fiz, mas eu preciso tentar. Ele ergueu o olhar para ela novamente e sua pergunta foi a mais chocante de todas. Posso aprender com a senhora? Esperança processou o pedido. O homem mais poderoso que ela já conheceu estava pedindo para ser seu aluno. A ironia da situação era imensa. Mas olhando para o rosto dele, ela não sentiu vontade de rir ou de se vingar. Ela pensou em seu filho, pensou no futuro. A vingança não lhes daria segurança. A justiça talvez pudesse. Se o senhor está falando sério, disse ela, a voz calma e controlada, não será fácil. Eu tenho 3 condições. Quaisquer que sejam, ele respondeu imediatamente desesperado. Eu aceito. Primeiro, disse ela, o instinto materno falando mais alto. Eu quero um emprego de verdade nesta empresa. Um cargo onde eu possa usar minhas habilidades com um salário justo. E quero o melhor plano de saúde que seu dinheiro pode comprar, para mim e para o meu filho. Feito, disse Augusto sem hesitar. Considere feito. Segundo, continuou ela, o olhar se tornando mais firme. O senhor vai usar seu dinheiro para criar um programa de bolsas de estudo para jovens da periferia como eu, que têm inteligência e sonhos, mas nenhuma oportunidade. O senhor vai dar a eles a chance que eu perdi. Os olhos de Augusto se encheram de lágrimas. Ele concordou com a cabeça, incapaz de falar. E terceiro, disse Esperança, e esta era a condição mais importante. O senhor vai aprender o que é humildade. Não em livros, mas na vida real. O senhor vai me acompanhar, vai conhecer os lugares de onde eu vim, vai ouvir as histórias das pessoas que o senhor sempre ignorou. Essa será a sua educação. Augusto a encarou. A dimensão do que ela pedia se assentando sobre ele. Não era apenas dinheiro, era uma transformação de alma, e ele sabia que merecia cada parte dela. Eu farei, disse ele, a voz finalmente encontrando alguma força. Eu farei tudo o que a senhora pediu. Augusto Montenegro foi fiel à sua palavra. A transformação começou na manhã seguinte, de forma rápida e chocante para toda a empresa. Esperança chegou ao prédio no seu horário habitual, vestindo roupas simples, e se dirigiu ao vestiário dos funcionários da limpeza por puro hábito. Antes que pudesse entrar, foi interceptada por uma assistente da diretoria, uma mulher que nunca havia olhado para ela antes. Senhora Esperança, por favor, me acompanhe. O senhor Montenegro está à sua espera, disse a assistente, a voz carregada de uma formalidade nervosa. Ela a guiou até o elevador executivo. Enquanto subiam para o 47º andar, Esperança sentia os olhares curiosos dos outros passageiros. Ao chegar ao andar da presidência, a assistente a levou não para a sala de reuniões, mas para uma porta ao lado. Era um escritório de verdade, com uma mesa, uma cadeira confortável e uma janela com uma vista espetacular, quase tão boa quanto a de Augusto. Augusto estava de pé, ao lado da mesa, parecendo não ter dormido. Ele gesticulou para a sala. Este é o seu novo escritório, disse ele, a voz baixa e séria. Sobre a mesa havia um contrato e uma pilha de papéis.
Seu cargo é consultora linguística e de projetos culturais. Seu salário está detalhado no contrato. É o mesmo que o de um diretor. E ele empurrou os outros papéis para frente. É o seu plano de saúde, o melhor que a empresa oferece, cobre absolutamente tudo para a senhora e para seu filho. Esperança olhou para os papéis, depois para ele. Era real. A primeira condição havia sido cumprida de forma imediata e completa. Obrigada, ela disse a única palavra que conseguiu encontrar. Não me agradeça, respondeu ele, desviando o olhar. Estou apenas fazendo o que é certo, o que eu deveria ter feito desde o início. Nos dias que se seguiram, a segunda promessa também começou a tomar forma. Augusto, o homem que só se reunia com bilionários e políticos, passou horas trancado com advogados e assistentes sociais, estruturando a fundação que Esperança havia exigido. Ele aprendeu sobre leis de incentivo, sobre gestão de projetos sociais e sobre as necessidades das comunidades pobres de São Paulo. Era um mundo novo, com uma linguagem que ele não entendia, mas pela primeira vez ele estava disposto a ouvir e a aprender. Mas a parte mais difícil de sua penitência era a terceira condição. 2 vezes por semana, seu motorista o levava para bairros que ele só conhecia pelos noticiários. Lugares como Cidade Tiradentes, Capão Redondo, Brasilândia. Vestindo roupas simples, sem seus relógios caros, ele acompanhava Esperança em suas visitas a projetos comunitários. Em uma dessas visitas, em um pequeno centro cultural improvisado nos fundos de uma igreja, ele foi apresentado a um senhor chamado Karim, um professor de história que era refugiado da Síria. Karim tinha perdido a família e o país, mas falava sobre o passado com uma sabedoria que deixou Augusto em silêncio. O senhor é um homem muito rico em dinheiro, eu suponho, disse Karim a ele, com um sorriso gentil, enquanto tomavam um café simples em copos de plástico. Sim, eu sou, respondeu Augusto, sentindo-se estranhamente envergonhado de sua riqueza. Eu também já fui rico, disse o professor. Tinha uma casa grande, livros, uma posição respeitada. Perdi tudo, mas o conhecimento que carrego aqui, ele tocou a própria cabeça. E as histórias que guardo aqui, ele tocou o coração. São uma riqueza que ninguém pode destruir. Augusto não soube o que responder. Ele apenas ouviu, absorvendo cada palavra. Sua mudança radical, no entanto, não passou despercebida por seu antigo círculo social. A notícia de suas excursões pela periferia se espalhou como fogo. Certa noite, um de seus amigos mais antigos, um industrial chamado Ricardo, ligou para ele. Augusto, que história é essa? A voz de Ricardo era uma mistura de zombaria e preocupação. Estão dizendo que você enlouqueceu, que passa os dias andando pela favela com uma faxineira. O que está acontecendo com você? Estão todos rindo pelas suas costas. Augusto ficou em silêncio por um momento, ouvindo o eco de sua vida antiga. Uma vida de jantares caros, de conversas vazias e de desprezo por qualquer um que não fosse como eles. Deixe que riam, Ricardo, respondeu Augusto, a voz calma e firme. Eles não entenderiam. Eu estou aprendendo coisas que o nosso dinheiro não pode comprar. Ele desligou o telefone antes que Ricardo pudesse responder. A zombaria de seus pares doía, mas a aprovação silenciosa no olhar de Esperança e a sabedoria no rosto de homens como Karim valiam muito mais. Ele estava trocando um mundo de luxo por um mundo de significado. E a cada dia, essa troca parecia mais correta. As semanas se transformaram em meses. A barriga de Esperança crescia e, com ela, uma nova rotina se estabelecia na Montenegro Tower. Ela não era mais uma figura invisível. Era a conselheira quieta e respeitada do presidente, a bússola moral que guiava a criação da nova fundação. Augusto, por sua vez, continuava sua educação nas ruas de São Paulo, cada vez mais distante do homem que fora. Mas o teste final de sua transformação ainda estava por vir.
O convite para o jantar de gala anual do Clube dos Empresários chegou como uma intimação de seu passado. Sua primeira reação foi jogar o envelope no lixo. A ideia de passar uma noite em meio àquelas conversas vazias e sorrisos falsos lhe causava um cansaço profundo. No entanto, ele sabia que precisava ir. Faltar seria visto como um ato de covardia. Ele precisava enfrentar seu antigo mundo de frente, uma última vez. Na noite do evento, Augusto entrou no salão luxuoso. O som de taças de cristal e de conversas sobre ações e paraísos fiscais preenchia o ar. Imediatamente, ele sentiu o peso dos olhares sobre si. Os sussurros começaram, e ele sabia exatamente o que estavam dizendo. Lá está ele, o santo da periferia. Será que ele veio recolher doações para os pobres? Ele se serviu de um copo de água e ficou em um canto apenas observando. As pessoas que ele antes chamava de amigos pareciam agora estranhos. As esposas, com suas joias caríssimas, reclamavam de problemas insignificantes. Os maridos se gabavam de suas fortunas, medindo o valor uns dos outros pelo tamanho de seus iates. E Augusto sentiu uma enorme pena deles. Não demorou muito para que um grupo, liderado por Ricardo, seu antigo amigo, o cercasse. Augusto, que bom ver você! Disse Ricardo com um sorriso largo que não alcançava os olhos. Finalmente saiu da toca! Estávamos preocupados que você tivesse se esquecido de como usar um smoking. Os outros riram. É verdade, Augusto, disse outro homem, chamado Cláudio. Soube que seu novo projeto é uma faxineira. Ela está te dando boas dicas de como limpar a consciência. A provocação foi direta. A intenção era humilhá-lo, testar seus limites. No passado, Augusto teria respondido com uma fúria esmagadora, destruindo a reputação de Cláudio com poucas palavras. Mas o Augusto de agora era diferente. Ele permaneceu calmo, olhando para cada um deles, um por um. Minha nova professora, como vocês dizem, me ensinou muito, Cláudio, respondeu Augusto, a voz tranquila, mas cortante. Ela me ensinou, por exemplo, que um homem pode ter todos os bens do mundo e ainda assim ser miserável. Ricardo forçou uma risada. Vamos, Augusto, deixe de drama. Você está passando por uma fase. Todos nós sabemos que logo você voltará ao normal. Esse mundo, ele gesticulou para o salão opulento, é o seu lugar. Augusto balançou a cabeça lentamente. Não, Ricardo. Eu pensei que era. Mas eu passei os últimos meses ouvindo pessoas que vocês nem consideram gente. Pessoas que perderam tudo, mas que têm mais dignidade em um dedo do que todos nós nesta sala juntos. Ele deu um passo à frente e sua voz, embora ainda baixa, fez com que todos ao redor se calassem para ouvir. Vocês são ricos em dinheiro, mas são completamente pobres em humanidade, e eu percebi que não quero mais fazer parte dessa pobreza. Ele colocou seu copo de água intocado sobre a bandeja de um garçom que passava, e sem dizer mais uma palavra, deu as costas ao grupo e caminhou em direção à saída, deixando para trás um rastro de rostos chocados e um silêncio total. Na manhã seguinte, em seu escritório, ele se sentia estranhamente leve. A ruptura havia sido feita. Quando Esperança entrou em sua sala para discutir os detalhes do programa de bolsas, ela notou a diferença. O senhor parece em paz hoje, senhor Montenegro, observou ela, sentando-se à sua frente. Ele contou a ela sobre o jantar, sobre as provocações e sobre sua resposta. Foi o fim de muitas amizades de longa data, admitiu ele, com um toque de melancolia. Mas foi necessário. Esperança ouviu com atenção, a mão repousando sobre a barriga que se movia suavemente. O que o senhor perdeu não eram amizades, disse ela, com sua sabedoria simples e direta. Eram alianças de conveniência. O senhor não precisa mais delas. Ela se inclinou um pouco para a frente e seus olhos encontraram os dele. Senhor Montenegro, a verdadeira riqueza,
A que realmente importa não é a que se conta no banco. É quando chegamos em casa no fim do dia, deitamos a cabeça no travesseiro e conseguimos dormir em paz, com a consciência tranquila, sabendo que nossos atos trouxeram um pouco de dignidade para a vida de alguém. Augusto absorveu aquelas palavras. Era isso. Era exatamente isso que ele estava começando a sentir. Uma paz que o dinheiro nunca lhe deu. Ele havia rompido com o passado e agora, pela primeira vez em sua vida, sentia-se verdadeiramente livre para construir um futuro. Os meses seguintes foram de um trabalho intenso e silencioso. Livre das correntes de seu passado, Augusto se dedicou integralmente à criação do programa Esperança. Ele, que antes só lia relatórios de lucros e perdas, agora estudava propostas pedagógicas e projetos de inclusão social. Esperança, agora no final de sua gravidez, era a alma do projeto. Com sua experiência de vida e sua inteligência, ela guiava cada decisão, garantindo que o programa fosse genuíno e que realmente alcançasse quem mais precisava. A parceria entre os dois se tornou a base de um respeito mútuo e profundo. Ele era o poder financeiro e a estrutura. Ela era o coração e a sabedoria. Na Montenegro Tower, funcionários que antes tremiam na presença de Augusto, agora ouviam conversando por horas com Esperança, ouvindo atentamente cada palavra que ela dizia. A transformação dele não era mais um segredo ou um boato, era uma realidade visível. Numa tarde de terça-feira, durante uma reunião para aprovar as primeiras 50 bolsas de estudo, Esperança sentiu a primeira contração forte. Ela respirou fundo, tentando disfarçar a dor, mas Augusto percebeu a mudança em sua expressão imediatamente. Esperança? O que foi? Ele perguntou, a preocupação genuína em sua voz. Acho que está na hora. Ela respondeu com um sorriso um pouco tenso. Augusto agiu com uma rapidez que surpreendeu a todos. Ele cancelou a reunião, ajudou-a a se levantar e a acompanhou pessoalmente até o carro, instruindo seu motorista a seguir para o melhor hospital da cidade. Durante todo o trajeto, ele ficou em silêncio, mas sua mente estava a mil. Ele se lembrava do dia em que a humilhou por estar grávida, e a vergonha daquela lembrança ainda o feria. Agora, a chegada daquela criança parecia o evento mais importante de sua vida. No hospital, ele esperou do lado de fora da sala de parto por horas. Não era pai, não era parente, mas se sentia mais nervoso e investido do que em qualquer negociação de sua carreira. Ele andava de um lado para o outro no corredor, ignorando os olhares curiosos das enfermeiras. Ele apenas rezava para que tudo corresse bem com ela e com o bebê. Finalmente, uma enfermeira saiu com um sorriso. Ela está bem, e a menina é linda e saudável. Augusto sentiu um alívio tão grande que precisou se sentar. Depois de alguns minutos, a mesma enfermeira voltou e disse que ele poderia entrar. Ele caminhou para dentro do quarto com o coração na mão. Esperança estava na cama, parecendo exausta, mas com uma luz no rosto que ele nunca tinha visto. Em seus braços, enrolada em um cobertor, estava a menor e mais perfeita criatura que ele já vira. Senhor Montenegro, disse Esperança, a voz suave, quero que o senhor conheça a Helena. Helena Esperança dos Santos. Ele se aproximou da cama, hesitante. Olhou para o rostinho da bebê, para as mãos minúsculas. Naquele momento, todo o seu império, todos os seus bilhões, pareceram insignificantes. A única coisa que importava era aquela nova vida, aquele símbolo de um futuro que ele, de alguma forma, ajudou a proteger. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela é perfeita, Esperança, disse ele, a voz embargada. Se você me permitir, eu gostaria de ser o padrinho dela. Não de forma oficial na igreja, mas na vida. Quero ajudar a cuidar dela, a garantir que nunca lhe falte nada. Esperança sorriu, um sorriso genuíno de gratidão. Eu ficaria muito honrada, Sr. Augusto. Nos meses que se seguiram, a vida de todos floresceu. Helena trouxe uma alegria imensa e inesperada para a vida de Augusto.
Ele a visitava regularmente, tornando-se um protetor silencioso e um espectador maravilhado. Ele passava longos momentos apenas observando-a em seu berço, fascinado com a nova vida. A seu pedido, Esperança por vezes a colocava em seus braços e ele a segurava com um cuidado desajeitado, o coração tomado por uma emoção que mal conseguia nomear. Seus presentes eram sempre cheios de significado, coleções de livros infantis de todo o mundo e brinquedos educativos, já pensando no futuro brilhante que ajudaria a construir para ela. Eram essas ações, esses momentos de conexão tranquila, que o humanizavam mais a cada dia. O programa Esperança se tornou um sucesso estrondoso. Em menos de um ano, já beneficiava 50 mil jovens em toda a Grande São Paulo, oferecendo cursos, bolsas de estudo e mentoria. Augusto não apenas financiava, ele participava. Ele visitava os centros de ensino, conversava com os alunos e ouvia suas histórias. Esperança, por sua vez, tornou-se uma figura de inspiração. De ex-faxineira, ela se transformou na diretora executiva do programa. Começou a ser convidada para dar palestras em universidades, contando sua história e defendendo o poder da educação. Augusto sempre estava na primeira fila, assistindo com um orgulho que ele nunca sentiu por nenhum de seus próprios feitos. Uma noite, em seu novo e confortável apartamento, Esperança colocava a pequena Helena para dormir. A menina ressonava tranquilamente em seus braços. Olhando para o rosto sereno de sua filha, Esperança se lembrou de suas preces antigas, quando pedia a Deus apenas força para suportar a dor. Agora, sua prece era outra. Obrigada, Senhor. Ela sussurrou no silêncio do quarto. Obrigada por transformar a nossa história. Um ano se passou. Um ano de mudanças profundas, de trabalho duro e de novas descobertas. Helena comemorou seu primeiro aniversário. Uma menina de olhos curiosos e sorriso fácil, que já ensaiava os primeiros passos. A celebração foi pequena e particular, no novo apartamento de Esperança. Augusto estava lá, não como o chefe ou o benfeitor, mas como o padrinho orgulhoso, segurando a mãozinha de Helena enquanto ela se equilibrava. Vendo os dois juntos, Esperança sentiu uma gratidão imensa. Aquele homem que um dia representou tudo o que havia de errado no mundo, agora era a figura mais próxima de um avô que sua filha teria. O programa Esperança havia crescido para além de todas as expectativas, mas Augusto sabia que era hora de dar o passo final, de solidificar sua promessa de uma forma que durasse para sempre, muito depois que ele se fosse. O evento de lançamento da Fundação Helena Esperança foi realizado em um grande teatro no centro de São Paulo. A plateia não era composta pela elite social com a qual Augusto costumava andar. Nos assentos estavam sentados professores, líderes comunitários, jornalistas, os jovens que já haviam sido beneficiados pelo programa e suas famílias. A atmosfera no lugar era de expectativa e de uma alegria genuína. Nos bastidores, Augusto sentia um nervosismo que não experimentava há anos. Ele ajeitou a gravata, as mãos um pouco trêmulas. Esperança se aproximou, segurando a pequena Helena, que dormia tranquilamente em seu ombro. "O senhor está bem?" ela perguntou, a voz calma de sempre. "Estou nervoso", ele admitiu, com uma honestidade que ainda era nova para ele. "Lá fora, na frente de todos, eu quero dizer as coisas certas. Apenas fale a verdade, Augusto", ela disse, usando seu primeiro nome pela primeira vez. "Sua verdade é a coisa mais poderosa que o senhor tem agora." Ele olhou para ela, para a criança em seus braços, e sentiu uma onda de clareza. Ela estava certa. Ele subiu ao palco sob uma salva de palmas. As luzes eram fortes, mas ele não procurou por rostos importantes. Seu olhar encontrou os jovens na primeira fila, e depois Esperança, que se sentou em um lugar reservado. "Boa noite a todos", ele começou, a voz firme, projetada pelo microfone. "Muitos de vocês me conhecem pelo meu nome, ou pelas empresas que eu construí.
Vocês me conhecem como um homem de negócios, um homem que passou a vida inteira medindo o sucesso em números, em lucros, em poder. Ele fez uma pausa, olhando para as próprias mãos sobre o púlpito. Eu estava errado. Eu passei a maior parte da minha vida construindo um império de concreto e aço, mas vivendo em uma pobreza de espírito que eu mesmo não conseguia enxergar. A plateia ouvia com uma atenção profunda. Tudo mudou para mim há pouco mais de um ano. Ele continuou. Mudou quando eu conheci uma mulher, uma funcionária da minha empresa. Eu a julguei por suas roupas, por sua condição, por sua gravidez. Eu a humilhei, acreditando que meu dinheiro me dava esse direito. E ela, com uma sabedoria que eu nunca conheci, me mostrou o quão pequeno eu era. O olhar dele encontrou o de esperança na plateia. Ela o observava com serenidade. Eu aprendi, da forma mais difícil, que o verdadeiro poder não é oprimir, mas dar voz aos silenciados. Aprendi que a verdadeira força não está em pisar nos caídos, mas em ajudá-los a se levantar. E, acima de tudo, aprendi que diplomas e certificados cabem em molduras nas paredes, mas a sabedoria cabe em qualquer coração que esteja disposto a aprender. A emoção em sua voz era real. É por isso que estamos aqui hoje, para garantir que outros corações tenham essa chance. Ele respirou fundo. Tenho o orgulho de anunciar a criação da Fundação Helena Esperança, nomeada em homenagem à mulher que me ensinou tudo isso, e à sua filha, que representa o futuro que todos nós queremos construir. A fundação nasce com uma dotação inicial de R$2 bilhões. Um som de espanto coletivo percorreu o teatro, seguido por uma explosão de aplausos que durou vários minutos. Augusto esperou que o som diminuísse, o rosto tomado por uma emoção genuína. Este dinheiro não é meu, ele concluiu. É um investimento na inteligência, na coragem e nos sonhos de cada jovem desta cidade que só precisa de uma oportunidade. É o começo de um novo legado. Ele desceu do palco e os aplausos o seguiram. Ele não parou para falar com ninguém, caminhando diretamente até a Esperança. Ela estava de pé, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Elegantemente vestida, segurando a pequena Helena adormecida. Ela era a imagem da graça e da superação. De faxineira rejeitada a transformadora de vidas. De bilionário arrogante a filantropo com propósito. Ali, juntos, eles olhavam para o futuro, provando para o mundo que a verdadeira grandeza de uma pessoa não se mede pelo tamanho de seu patrimônio, mas pela imensidão de seu propósito. 5 anos se passaram. 5 anos de um trabalho constante, de vidas transformadas e de um legado que fincou raízes profundas na cidade de São Paulo. O palco do auditório da Universidade de São Paulo, o mesmo lugar onde Esperança um dia sonhou em se formar, estava iluminado. Na plateia, centenas de jovens e suas famílias assistiam com os olhos cheios de lágrimas e orgulho. Era a cerimônia de formatura da primeira turma de bolsistas da Fundação Helena Esperança. Na audiência, sentado discretamente na terceira fila, estava Augusto Montenegro. Aos 57 anos, os cabelos completamente brancos, ele não tinha mais a postura rígida de um bilionário impiedoso. Seus ombros eram relaxados e em seu rosto havia uma serenidade que o dinheiro nunca pôde lhe dar. Ao seu lado, balançando as perninhas que mal alcançavam o chão, estava Helena, agora uma menina de 6 anos, de olhos brilhantes e curiosos. Vovô Guto, por que a mamãe está falando naquele microfone? Ela sussurrou, apontando para o palco. Augusto sorriu e a ajeitou em seu colo. Porque a mamãe tem palavras muito importantes para dizer, querida. Ele sussurrou de volta. Ela está contando para todo mundo como eles são capazes de realizar seus sonhos. No palco, Esperança, agora com 33 anos, falava com uma confiança e uma eloquência que cativava a todos. Ela não era mais a diretora do programa. Era a presidente da fundação.
uma das vozes mais respeitadas em educação e desenvolvimento social do país. Eu vejo em cada um de vocês um pedaço da minha própria história, dizia ela para os formandos. A história de alguém que ouviu não muitas vezes. Alguém a quem disseram que seu lugar era limitado por seu CEP ou por sua condição. Hoje, vocês são a prova viva de que o talento não tem endereço. A oportunidade, sim. E é por isso que estamos aqui, para garantir que a oportunidade encontre o talento, onde quer que ele esteja. Quando o discurso terminou, a plateia se levantou em um aplauso demorado e comovente. Helena bateu palmas com entusiasmo, imitando os adultos ao seu redor. Mais tarde, enquanto os formandos comemoravam com suas famílias, Augusto, Esperança e Helena caminhavam pelo jardim do campus. Você se lembra daquele dia no meu escritório? Perguntou Augusto, a voz baixa e reflexiva. Esperança olhou para ele e sorriu. Eu me lembro de todos os dias, Augusto, dos ruins e dos bons. Mas hoje eu prefiro focar em dias como este. Eu também, ele concordou. Mas às vezes eu preciso me lembrar do homem que eu era, para nunca mais voltar a ser ele. Uma jovem de Beca se aproximou deles, o rosto iluminado por um sorriso tímido. Com licença, Dona Esperança, Senhor Montenegro, eu sou a Juliana, só queria agradecer. Parabéns pela formatura, Juliana, disse Esperança com carinho. Obrigada, eu sou de Cidade Tiradentes, disse a moça, os olhos marejados. Eu sou a primeira pessoa da minha família a ter um diploma de faculdade. Eu vou ser engenheira. Antes da bolsa da fundação, meu futuro era trabalhar na mesma loja que minha mãe trabalha desde os 15 anos. Ela olhou de um para o outro. Vocês não mudaram só a minha vida, vocês mudaram o futuro de toda a minha família. O mérito é todo seu, Juliana. Nós apenas abrimos uma porta. Foi você quem teve a coragem de atravessá-la, disse Augusto com uma humildade que agora era parte dele. A jovem agradeceu mais uma vez e se afastou para se juntar aos pais, que a esperavam chorando de alegria. Augusto, Esperança e Helena ficaram observando a cena em silêncio por um momento. Helena, já um pouco cansada, estendeu os braços para Augusto, que a pegou no colo sem hesitar. A menina deitou a cabeça em seu ombro e fechou os olhos. Ela confia em você, disse Esperança suavemente. É a maior honra da minha vida, respondeu ele, a voz embargada. Eles começaram a caminhar em direção à saída, os três juntos. Não eram uma família tradicional, mas eram uma família mesmo assim, unidos por uma história de dor, perdão e redenção. O homem que quase destruiu uma vida agora carregava nos braços o futuro que ajudou a salvar. A mulher que foi humilhada agora erguia centenas de outras com sua força. Ali, sob o céu do entardecer, eles eram a prova silenciosa de uma verdade simples e poderosa, que um único momento de sabedoria, vindo do lugar mais inesperado, podia criar ondas de esperança capazes de transformar não apenas uma vida, mas um mundo inteiro. Para toda mulher que já se sentiu invisível, julgada por sua aparência ou por sua condição, e que mesmo diante da mais cruel humilhação, encontrou forças em seu coração para se manter de pé e proteger seus sonhos. Para todo homem que do topo de seu império de concreto e aço olhou para baixo e sentiu um vazio profundo, uma solidão tão grande que nem toda a riqueza do mundo poderia preencher. Para você que, para se proteger do mundo, construiu muralhas ao redor de si, sejam elas feitas de arrogância e poder ou de silêncio e resignação. A história de Esperança e Augusto nos mostra uma das verdades mais poderosas e transformadoras da vida. Às vezes, a cura para a nossa maior dor e a resposta para o nosso maior vazio vem do lugar que menos esperamos. Pode vir da calma desconcertante de uma faxineira grávida ou da vulnerabilidade de um bilionário que pela primeira vez pede perdão. Ela nos ensina que seguir em frente não é apagar o passado, mas decidir que as cicatrizes da injustiça não irão mais governar o nosso futuro.
É ter a coragem de olhar para a humilhação que sofremos e ainda assim escolher a dignidade. É reconhecer a própria arrogância e ainda assim escolher a humildade, aceitando aprender com quem antes desprezamos. E nos mostra, acima de tudo, que as pessoas não são definidas por seus cargos, suas roupas ou suas contas bancárias, mas sim pela grandeza de suas escolhas e pela verdade de suas ações. Uma mulher pode sim limpar o chão de um escritório e carregar dentro de si a sabedoria de 17 idiomas. E um homem pode sim comandar um império e descobrir que seu verdadeiro poder não está em dar ordens, mas em dar oportunidades. Que esta história seja um lembrete de que um coração bom, mesmo que ferido pela solidão ou pela crueldade do mundo, ainda possui uma capacidade infinita de florescer. E que a verdadeira redenção não é um milagre, mas uma escolha, provada dia após dia com atitudes que buscam reparar, construir e honrar o próximo. Não feche as portas para a sua própria humanidade por medo da dor ou do orgulho. Às vezes, a maior transformação da nossa vida bate à nossa porta da forma mais improvável, em um desafio silencioso, em um pergaminho antigo, em um pedido de ajuda. E se tivermos a coragem de olhar além das aparências, essa transformação pode se tornar a nossa maior e mais bela bênção. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!